E garoto. Cadê o reloginho? Gravando. Tá com dúvida. Nós estamos aqui para iniciar o nosso estudo espiritualista, hoje recebendo a Marta Nogueira Kirsten, junto com o seu Júlio Correia e o André Escobar. Oi, gente. Tudo certo? Olá. Tudo bem? Tudo bem, Marta? Tudo bem. Conta para nós então um pouco dessa história aí da... Como é que começou? Como é que tu despertou esse negócio em ti? Sobre espiritualidade, né? A Marta tem uma entidade muito forte, né? As entidades que ela recebe, assim, é muito forte. Como é que se deu isso, mas como é que se deu essa descoberta? Porque a gente sempre, né, nasce católico, né? De matriz católica. Sim. Na verdade é isso mesmo. Eu nasci católica, né? Mas desde os 14 anos eu tenho assim essa coisa de saber mais, né? De entender o porquê da vida, o sentido da vida. Eu depois estudei numa escola que foi em São José, e essa escola também me trazia assim aquela coisa, tinha as manhãs de formação, né? E nessas manhãs de formação, então, a gente buscava essa conexão maior. E eu me sentia assim diferente depois das aulas, né? Uma sintonia diferenciada. E aí eu ficava incomodando, né, todo mundo, porque eu desviava as aulas. E contava os porquês dos porquês. Esse desviar das aulas, o que acontecia? Ninguém sabia explicar o porquê. E isso me ansiava. E assim foi indo, né? E eu comecei essa descoberta a primeira vez foi, eu senti assim, espiritualmente, eu vi um espírito na rua, uma pessoa na rua, na verdade não foi espírito, foi uma pessoa, que ele lembrava, era um homem assim, né? E eu era nova, vinha vindo, e aquela ânsia de querer saber quem é aquele cara que estava namorado, despertou a curiosidade. Isso, me chamou a atenção. E ele entrou na minha casa, né? E aí eu fui logo lá saber quem era, porque eu vinha vindo, né, de outro lugar. Daí a minha mãe estava em casa. Aí eu perguntei para a mãe, quem entrou aqui? Ela disse, não, aqui não entrou ninguém. Eu disse, claro, mãe, eu vi um cara alto, blusa assim, toda floreadinha, né? Não, Marta, crespinho ele era, aqui não entrou ninguém. Tá, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, pensando, quem será, né? Quem será essa pessoa? Mas passou, tá. Aí depois de alguns meses, eu vi uma senhora atravessar a rua, toda de preto, né? Ela tinha uma bolsinha assim no braço, e o que me chamou a atenção é que era muito quente. Então ela tinha uma roupa preta fechada, impossível aquela roupa, e ela ia atravessando a rua também, entrando lá em casa. E eu vi ligeiro para saber quem era, a mãe também estava lá. A mãe disse, não entrou ninguém, aqui não tem ninguém. Daí foi também. Aí depois de alguns meses, eu perdi o meu primo e a minha tia estava com a roupa igualzinha daquela senhora, subindo para ir na missa de sétimo dia. Daí aquilo assim, né? Daí eu até disse para a mãe, te lembra daquela pessoa que eu te falei? Tá aí, ó, foi a tia. Né? Então ali eu já comecei assim, ó, a me entusiasmar, vamos dizer, a me conectar com essa coisa espiritual, tem alguma coisa a ver, o que é, né? E a tua primeira pesquisa, primeira busca, assim, foi em casa espírita, ou já foi? Não, na verdade eu comecei com o reiki. Né? O reiki, porque assim, ó, também foi outra experiência muito legal, porque ninguém sabia quem era o reiki. O que era o reiki? Foi uma das coisas assim que começaram
Agora é vinha moda, despertar. né? Agora, Agora é- mas naquele início, acho que foi 2014, eu estava num grupo, né? E esse grupo começou então com o reiki. Eu nem sabia o que era. Aí fiz curso na Borussia, né? E me chamou a atenção que diziam que a gente fazia os símbolos e a coisa ficava com energia e tal, e ficava um tempo. Tá, achei estranho. Mas eu, como sou muito, tenho que ver para crer, né? Cheguei em casa, tinha uma rosa, daquelas que elas duram 2, 3 dias e depois elas morrem. É. Aí eu peguei e fiz o símbolo nela, disse, vou ver se isso é verdadeiro ou não. Fiz o símbolo, a rosa durou uma semana. Eu disse, para. Aí depois, uma outra coisa que também aconteceu comigo, foi que o meu marido, ele estava com dor no estômago, né? E ele me pediu assim, estava doendo, ele disse, quer que eu faça um reiki? Ele quer que eu faça um reiki? Ele disse, me faz. E eu fui direto com as mãos para botar e ele para fazer o reiki. Quando eu botei assim, comecei a suar frio, comecei a sentir mal. E aí eu disse para ele, Baca, tô te largando. Né? E peguei e saí fora. Daí ele olhou bem para mim e disse, eu não tenho mais dor. Aí quando ele disse para mim, eu não tenho mais dor, aí eu fiquei assim, porque o homem geralmente não mente, né? Aí eu comecei, isso é verdade, o reiki tem alguma coisa a ver, uma energia, alguma coisa, é uma lei. E aí eu comecei tinha o meu próprio lugar onde passava reiki e tal, comecei com essas energias, mas aí eu pegava para mim. Tinha já pessoas que iam lá se consultar comigo e eu passava energia e eu aqui ficava. Energia negativa. E aí eu pensei, não dá para ficar assim, né? Do jeito que eu tô, não dá para ficar. Aí parei. Aí a minha mãe veio para minha casa, ficar comigo um tempo, eu parei. E aí nesse tempo fui procurar saber mais, porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre estou achando, tem que ter alguma coisa espiritual atrás de tudo, não é só, né? E aí o que aconteceu? Eu fui num centro, mais umbandista, e a pessoa disse para mim, não, tu vai bater tua cabeça por tudo que é lugar aí, tu não vai te encontrar, tu precisa desenvolver. Só se tu quer, mas eu acho que tu não vai parar. Daí eu, como já andava em tudo e querendo saber, eu disse, não, eu vou ir para Vamos embora. E fui. Aí tive 7 anos de conhecimento, umbandista, né? E deixo bem claro que a Umbanda não é nada do que as pessoas falam ali. É a caridade, o amor, né? Muita fraternidade. Fraternidade. Você sabe que aqui na mesa nós temos várias linhas, né? O GG hoje é projetor da Seitoé, mas ele já foi batizado em 4 religiões, né, GG? Que eu tinha uma avó que era Umbanda, eu fui batizado na Umbanda, uma avó que era católica, eu fui batizado católico, e uma outra evangélica que eu fui batizado evangélico. Na verdade eu casei misto, né? Eu casei católico, evangélico, na igreja católica. Sim. Não, evangélica. E foi assim, um caos na época também, porque o padre não ia. Quantos anos atrás? Eu casei em 79, o padre não ia, né? Não, meu irmão quando casou, ele teve que trocar de religião para poder casar. Na verdade o Valdir era evangélico e eu era católica. E aí começou, né? Aí eu disse, não, é eu que vou ensinar os filhos, o que eu sei é o catolicismo. Sim. E aí ele ficou assim, disse, tá, então eu vou trocar. Daí eu também não achei certo, né? Ele trocar por causa de mim, né? Sim. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, então vamos casar nisso. Mas foi muito bom a experiência, porque eu tive falando com o pastor foi muito receptivo, muito querido.
E aí ele disse para mim, olha, tudo certo, faça o teu casamento, porque eu queria, na verdade, na católica aqui, né? E aí, faça o teu casamento, ele disse para mim, só que assim, ó, eu quero que o padre venha aqui. Porque o sábado anterior, eu é que vou estar lá na igreja católica. E agora eu quero que ele venha cá. Aí eu achei que ele estava certo, que ele tinha razão, né? Sim. E aí fui eu pedir para o padre. Tá? Foi uma encrenca danada, porque era fevereiro, o padre botou um monte de coisa no meio, né? E tá, no fim, até disse, não, vamos ir, então, mas mandou outra pessoa. Eu não sei quem era, se era... Estava de ministro, padre não foi. Né? Então eu já ali já comecei a implicância, assim, aquela coisa. Eu vou te dizer que eu sempre questiono, eu sempre acho assim, não, eu preciso... Os dogmas, né, que as pessoas eu seguem. preciso saber o certo, sabe? E a Umbanda foi onde eu me encontrei, já desde nova também, eu tinha tia, minha tia era umbandista, naquela época que ela era umbandista, era uma coisa assim muito velada, né? Sim. Era uma coisa, ai, Deus o livre, não é do bem, é do mal. Sim. Então eu não Tá pude assim. né? Mas hoje tem preconceito, mas antigamente era mais Eu preconceito, não. né? Uma lástima que eu não aprendi com ela tudo que eu deveria aprender, porque hoje eu sei que não é assim, né? Sim. Porque aí hoje a gente tem acesso à internet, Exatamente, os tudo. canais E de- aí tu vê o que é bom para ti ou não. E infelizmente a gente aprende que a metade da coisa das pessoas, né? Uhum. As pessoas que viram a religião do jeito que querem, manipulam as outras pessoas, né? Em todas as religiões, Em infelizmente. todas as Infelizmente, religiões, né? infelizmente. E isso até me lembrou de uma coisa, de um caso que eu tinha na faculdade. O meu professor era ateu, né? Professor de faculdade. E eu sempre falava coisas espirituais com ele. E ele dizia, Marta, isso aí não existe, isso é o homem que coloca, Marta, isso não existe, bem ateu. E aí eu fiz uma prova no sábado, fazendo a prova, e aí ele disse, tá, vamos ver, se tu passar, as tuas entidades que estão te ajudando. Mas se tu rodar, eu vou para cima de ti. Tá. E fiz a prova e tal, mostrei para ele corrigiu ali na hora, daí ele disse para mim, infelizmente eles não te ajudaram, tu reprovou. Eu fiquei tão chateada. Gente, era uma sexta-feira. Eu vim sentei, né, na mesa, nem olhava para os colegas, estava assim bem chateada. Aí uma colega de trás bateu em mim, Marta, deixa eu ver tua prova, ele corrigiu a minha, quero ver a tua. Cadê? Eu dei para ela, disse, Marta, ele esqueceu de uma. Aqui, ó, essa aqui ele não corrigiu, vai lá e mostra para ele, daqui a pouco tu passa. Eu disse, será? Eu disse, sim, vai lá e mostra para ele. Aí fui eu, toda faceira, mostrei para ele, e ele, tá certo. Daí eu caí, né? Então, hein, professor? Então, falando da minha entidade, tá aí, ó, passei, né? Então, assim, ó, aquela coisa boa que ele sempre, né? Então, eu acho, assim, que eu sempre busco pro lado de conexão mesmo, um achado espiritual, que, na verdade, como tu disseste, eu sou católica, né? Batizada também, me batizei de umbandista, mas a minha conexão é com Deus, né? É com o nosso ser maior e assim, ó, eu me considero hoje universalista. Não pendo para nada, eu pendo para onde tem a ajuda do ser humano, essa expansão que a gente não sabe explicar o que, esse lado espiritual, essa conexão, né? Esse bem de fazer para o outro. Mas falasse na faculdade, né? Hoje a ciência também já está evoluindo, né, nós temos a física quântica, com vários estudos, né, evoluindo para entender também a espiritualidade, né, porque num certo momento a ciência estava
fechada, né? Sim. Inclusive, a última notícia agora é que a NASA confirmou que a crucificação de Cristo, no momento exato, astronômico, que foi no dia 3 de abril, que Jesus foi crucificado, quando deu aquele eclipse, né, o evento. No ano 1, né? No ano 33 da 33, crucificação. 33 vezes. Então, a ciência está acompanhando os místicos, né, não querendo menosprezá-los, mas são os espiritualistas. Né? E ao mesmo tempo já tem comprovação de que a lei de Darwin também não funciona, né? Darwin também estava enganado, né? Então, forçaram a... Sobre o Darwin, quando eu iniciei na Unicinos, e eu como a Sociedade do Padre Antônio Vieira, depois eu fui tudo entusiasmado, porque eu já buscava, né, espiritualidade. Daí vi aquela cruz lá na sala de aula, tá? Daí eu vim todo faceiro, né? Tipo, é aqui mesmo que eu vou me encontrar. É minha turma. Aí, a primeira aula, essa do Darwin, né? Da evolução, que o homem veio do macaco. Eu digo, né? Tiraram um balde de água fria, né? Gelada. A pergunta que não quer calar, né? Se nós viemos um macaco, por que o macaco nasce macaco e nós nascemos loucos? Então não existe na verdade, não existe o ela. Na faculdade, esse professor, eu aprendi que ele é nossos parentes próximos, mas não que a gente vem deles, né? Não tem. É que são várias teorias, né? São várias teorias. Como tu é mais jovem, tu deve ter pegado uma teoria já mais atualizada. Eu peguei uma bem antiga, né? Mas assim, isso está no passado, né? Já evoluiu, né? E já a ciência já admite, né? O átomo, as partículas, a energia, né? Coisa que há algum tempo atrás, né, a gente não... O que está surgindo agora é que a tabela periódica é 4% dos elementos que existem no universo, né? Imagina, aquele monte de átomos, de coisa, que é quase 4%. Não, a genética, né, que nós conhecemos é 5%. De toda a genética. E aí eles dizem que o 95% é perdido. Né? Não é perdido, é desconhecido. Desconhecido. Então, nós temos muito a evoluir ainda, né? Tanto espiritualmente como cientificamente, embora já deu tecnologicamente. um pulo, né? Sim. Um aspecto curioso, na minha infância, o meu vizinho, o neto da minha vizinha, ele fazia medicina na URGS e ele passava as férias com a avó. Ele tinha um livro que ele estava assim no quintal, eram os deuses astronautas. Aquilo me impressionou. E eu fiquei com aquilo. Daí ele me explicou, não, que no Evangelho do Antigo Testamento as carruagens de fogo eram metáforas sobre naves espaciais. E nos tempos modernos, hoje, a ciência, a astrologia, as pesquisas, todas levam para esse olhar mais atencioso para a unidade cósmica com os irmãos. Quando diziam que o pessoal, como é que é o mensageiro de Deus veio voando, se imagina que ele teria asas, né? Na verdade ele não respeitava a lei da... Era a linguagem. Então, para alguém voar, só podia ser com asas. Na verdade, eles não voavam. Eles voavam sem asas. Ser auras, tem aquela piada, né? Que eles perguntaram para o Gandhi se havia vida inteligente fora da Terra. Daí ele disse, tem, e eu provo que existe vida inteligente fora da Terra. Como é que o senhor prova? Bom, porque até hoje eles não tiveram contato com nós. Você é tão inteligente que não fizeram com nós, eles não podiam aqui provar que eles existem, né? O Júlio teve uma experiência, com a tua primeira experiência foi quando criança, foi? Que nem ela comentou, a minha mediunidade começou que eu estava na catequese e eu orava muito para Jesus, era a guerra do Vietnã, era difícil, Joel, eram tantas calamidades na humanidade que eu orava de joelhos na cama, assim, um menino de 10, 12 anos. E um dia entrou um ser no meu quarto, todo de túnica branca e cabelos curtos. E eu pensei, é Jesus sem barba? Né? E ele falou para mim, não, sou teu amigo, meu nome é Ângelo. Esse nome me marcou muito.
Passaram-se os tempos, depois, claro, eu conheci a doutrina kardecista com Chico Xavier. Com 12 anos eu já li o livro Nosso Lar, por curiosidade, passando as férias lá no IAPI, Porto Alegre, em cima da máquina de costura da minha tia-avó. Então, assim, parece que é um chamado espiritual. Teu anjo de guarda te diz, ó, tu vai por esse caminho. Mas eu queria mesmo era ser padre, né? E eu achei hoje estamos, né, elegendo um novo Papa, mas assim, ó, aquele encantamento, porque meu pai era católico, então assim, era muito estreito a relação de Deus com a Igreja Católica. Nós não tínhamos esse leque de oportunidades. As igrejas evangélicas que hoje estão fazendo um trabalho fantástico também, as igrejas, as religiões matriz africana, as igrejas orientais. Então, o meu foco de criança era a Igreja Católica. Então, ali eu comecei a questionar, como você questiona, o que acontece depois da morte? Mas será que acaba? E daí eu começava a ter essas sensações de ver, e algum me dizia que não, se a pessoa tinha que ter uma pátria espiritual. E essa pátria espiritual estava à disposição de todos, né? Sim. E o inferno, na minha infância, eu já era filósofo, porque eu, quando eu tinha 6 anos, eu morava aqui na esquina da Oswaldo Aranha, atrás do hospital, e tinha a capela, a nossa casa era na esquina, então a capela mortuária era da Vargas, ali porque abaixo, então passavam aqueles enterros, a minha avó sentada na janela, vendo as pessoas passando com as flores, os velórios, mas de noite, no meu quartinho, eu vi o choro das crianças, que a maternidade era bem no outro canto, então eu estava num ângulo de 90 graus, assim, um lado o nascimento e o outro lado a partida. E eu pensei, e a mãe dizia assim, a cegonha que traz. Mas a minha vizinha era muito rica e tinha muitos brinquedos. Eu falei, meu Deus, por questão de 1 metro, 2 metros, aquela cerca podia ter caído lá no outro lado. Então, já por que a vida, umas crianças têm muitos brinquedos, outras não têm? Assim, as diferenças de oportunidade de vida. Daí comecei, eu já me sentia filósofo, né? Uma criança pensar isso, se questionando. E depois o respeito aos pais, respeito aos professores, muito importante isso, né? Eu tinha sido os verdadeiros heróis, meus professores, a minha catequista. Então são todas as pessoas que de alguma forma vão te sensibilizar. A gente acha um estranho no ninho, né? Porque a gente sempre perguntando o porquê, né? E a religião católica é isso e basta, não tinha mais, né? O que eu digo está sacramentado. São os dogmas, né? O que mais me impressionou depois são as mensagens espirituais dos que partiram, as mensagens psicografadas. Sim. Eu tive em Cachoeira do Sul agora com um grande médium, tinha umas 300 pessoas e 25 cartas psicografadas de entes queridos, de jovens que morreram, inclusive tinha familiares, o pessoal da Boate Kiss, que já estão na 10ª carta, que vão escrever livros baseados pela comunicabilidade dos mortos com o nosso padrão vibratório. Então existe aquele véu, né, que separa os dois mundos. E eles estão sempre em comunicação com a gente, por isso é pensamento de unidade, está quebrando aquele muro, né, aquela austeridade, então as pessoas falam assim... O imperador Constantino foi que criou a religião católica, né? Ele trouxe, daí juntou os livros e formou a Bíblia, formou os concílios, né? E a mulher dele, que antes da formação da Igreja Católica, a mulher dele era muito má, uma pessoa terrível, assim. Daí as pessoas diziam para ela, tu vai voltar e pagar os teus pecados. Foi aí que, daí, quando ela pediu para o Constantino não constar isso na Bíblia, não constar isso nas regras da católica, que tu voltarias, tu reencarnarias. Por isso que a católica não aceita a reencarnação. Ela aceita que tu morre e vai para o inferno ou para o céu. Mas não aceita que tu volta, né? Alguns padres que tu não falam agora descanso eterno, aguardando a vida do Cristo Salvador. Aí eu fico pensando, a pessoa fica... cada um tem seu credo e respeito. Mas eu, como criança lá, 60 anos atrás, né, imagina, eu já questionava isso, então acho que um ser que tem um pouco de erudição, ele vai se questionar sobre esse aspecto, sobre o amor de Deus. Não, agora vai ficar aqui enquadrado, esperando a volta de Jesus. Imagina. E existem muitos leves e situações. Tu, no caso, via ou fazia cartas psicografadas e falou com esse que tu disse que era um anjo. Uhum. E eu, desde nova, eu lembro que eu falava com o pai e o pai dizia assim sempre,
se existir vida após morte, eu vou vir como um passarinho. Ele sempre dizia isso. Uhum. E ele dizia também que ele achava que na época de Cristo, ele foi um daqueles que matava as crianças. Olha só. Né? Que ele era daqueles guardas, né? E os reis mandaram matar, né? Herodes. Aí eu dizia, pai, por que tu pensa assim? Não sei, eu tenho isso. Todas as lembranças deles passadas. E o pai, depois quando morreu, eu tinha, às vezes, vinha para mim coisas assim de um passarinho, me dando uma notícia. Não é qualquer passarinho, é um sabiá. Uhum. Então ele vem na minha janela e me E avisa. pensa, reflete. Sabe, desde agora. Conecta. Então até no tempo que eu tinha minha tia viva, Quando eu fui informar o GG, quem era a nossa convidada para a entrevista, o GG lembrou do teu pai. Então, e ele sempre dizia, e aí eu me lembro que um dos fatos foi a gravidez, que quando eu fiquei grávida, eu estava naquela, será que estou, será que não estou? Daí eu dava aula no Palmorá, porteirinho. E era um dia de chuva muito forte, e eu pensando, será que estou, não, será que não estou? E daqui a pouco o ônibus cai bem naquele buraco que patinava, né? Sim. Muita chuva. Dia de chuva, muita chuva. E o passarinho me aparece na janela, bicando assim, eu olhei, veio para a janela. Nossa, isso é um aviso, eu estou grávida. Impossível passarinho. Um dia de chuva, né? Daí depois ele me aparecia para tudo quanto era coisa, tipo assim, ó, se era uma notícia ruim, eu vi um passarinho, alguma coisa vai acontecer. E acontecia, sabe? Te preparava já. Então Antecipava. aí, sabe, me ligava isso aí. Então isso aí foi um ponto também, daí até depois quando eu conversei contigo, eu Sim. pensei, da onde mesmo veio essa conexão, essa coisa que eu tenho, porque não é normal sempre querer saber mais. Eu acho que eu sou diferente dos outros. Porque eu todo dia estou querendo saber novidade. Tu é muito intuitiva, tu tem muita intuição para ti, te antecipa os fatos. Eu né? quero sempre saber mais. E aí eu lembrei, sim, já é desde os 14 anos. Eu estou numa fase que eu estou 4 horas por dia em estudo sobre tudo que é filosofia, tendências espirituais no YouTube. Então tem palestras de 2 horas eu assisto, um documentário eu assisto, porque a gente não corre mais atrás da máquina do homem bem sucedido, a gente já está no pôr do sol da vida e a gente quer saber mais sobre a espiritualidade. Então, antigamente era futebol, corrida de carro, ídolos, hoje em dia é a coisa mais novela, jornal, seriados. Eu não tenho mais paciência. E agora com essas velocidades 1, 2, 1,5, a gente tem essa mundo muito rápido, né? Mas assim, quando a gente recebe muitas informações. Mas as coisas realmente encontram, pelo que eu estou falando sobre essa pesquisando, as coisas realmente animais, encontram pra gente, né? Sensibilidade, bombou na internet um caso de uma moça que o pai dizia que era uma borboleta, que ia se manifestar como borboleta. E no dia tem uns vídeos na internet, ela está no casamento com um buquê de noivo e a borboleta pousa no altar em cima. E depois na lua de mel, numa praia deserta, ela filma, ela e o noivo e a borboleta seguindo ela. A gente se emociona, né? Então, e como é que isso para a espiritualidade funciona? É quando a energia do espírito, né, ele materializa ou influencia na conexão. Eu lembro também de um caso, uma vez, eu não sei se você se lembra, aconteceu aqui em Montenegro, um rapaz foi se atirar no rio e se atirou na pedra e ficou com problema. Sim, eu acho que foi lá no Latoma, eu acho, né? Não, acho que foi na beira do rio. Foi aqui ficou cadeirante, né? Ficou cadeirante. Não era o Roberto? Agora, Eu trabalhei numa casa espírita com um rapaz assim. Eu só sei que me falaram dele e eu fui à busca, eu queria saber o que ele achava, porque me contaram que ele tinha ido atrás para saber por que ele ficou
assim, ele era jovem e ficou paraplégico. E aí eu fui à busca atrás dele. Aí eu sei que eu cheguei lá, não sei dizer para vocês como, cheguei numa casa onde ele morava com a mãe. Ele realmente estava num quarto, sentado assim, vendo TV e tudo imóvel. E aí eu perguntei para ele se ele achava que era coisa espiritual e tal. Daí ele disse para mim, olha, eu não vejo, eu não sei, só do que me contam, mas eu acho que tem alguma coisa a ver sim. Ele, me parece que na época ele foi procurar saber em outras religiões, né, por que ele ficou paraplégico. Se foi de outras vidas passadas, e parece que foi de outras vidas passadas. Aí eu sei que eu comecei a falar com ele, né? Aí eu fui, em vez de eu buscar, eu fui falando. Eu disse, eu sei que eu vou ter tudo que eu quero, eu sei que eu nunca vou passar. E fiquei falando tudo que eu pensava. Daí ele olhou para mim e disse, mas se tu pensa tudo isso, por que tu tá assim tão angustiado? Eu disse para ele, porque eu queria agora que isso acontecesse. E eu sei que vai acontecer quando eu for mais velho. É o lance da ansiedade. Hoje em dia todo mundo se diz ansioso, né? Porque a gente pergunta para as pessoas, estou muito ansioso, estou muito... Ansiedade é sofrer pelo futuro, por uma coisa que ainda não aconteceu. É responsabilidade, né? O sofrimento do ser humano, e geralmente é individual, coletivo. No Rio de Janeiro, quando eu morava lá, teve aquele caso do menino que foi arrastado por vários quarteirões, né? O menino, e inaceitava a crueldade dos bandidos e tal, e a mãe sofria muito. E hoje lá no Rio de Janeiro a gente tem um centro kardecista com o nome dessa criança que a mãe fundou. Porque numas mensagens psicografadas da criança, acho que tinha 10 anos, ele diz, mãe, esta situação de colapso, né, emocional que as pessoas tinham com o crime, eu, em vidas passadas, eu me confraternizava, com escravos que desobedientes mandavam amarrar aos cavalos e arrastar até a morte. Então aquilo, a alma dele ferida e com culpa, se autopuniu, porque Jesus, eu tenho essa impressão, Jesus vai dizer, não, você fez isso, você não se sente bem, você se sente envergonhado por, entre aspas, crime, não seria crime, seria lições de vida, né? Que você se submete, como também me impressionou muito um caso que passou no Fantástico, anos 80. Isso aí, no centro espírita, o guia nos disse. Uma senhora enfermeira adotou uma criança totalmente paralisada, paralisia cerebral, e ela se encantou, aquela menina, aquela professora assim, encantou a criança, ninguém queria adoção. E ela levou para casa a criança, está no Fantástico, Deus no Fantástico, e eu era criança adolescente. E um belo dia, quando o rapaz fez 10, 15 anos, a criança foi para o piano e tocou concertos maravilhosos, concertos lindos. E apareceu a criança, né, assim, com algumas deformidades físicas, e tocando sinfonias perfeitas. Aí, ninguém tem a essência do espírito. Mas no centro espírita, o mentor Jonas, que vinha através de um médico, falou assim, gente, aquela história, porque eles sabem todos os bastidores, né? Os jornalistas de lá também, tem os daqui, tem os de lá, né? Aí ele falou, não, lá no século XIX, esse rapaz era um grande concertista, e por uma desfeita amorosa, essa moça não desprezou o amor dele, e brincou com os sentimentos dele, e ele se jogou de um penhasco, e na queda do penhasco ele feriu o perispírito, que é a forma do corpo físico. Então, esse amor incondicional dela era aquela memória lá de que ela tinha uma culpa, mas ela tinha um amor. Então ela virou a mãe, em vez de esposa, virou a mãe. E ele foi acolhido nos braços da amada. Então o universo dessas voltas, e tudo é perfeito. A gente não tem castigo, aquela frase da Bíblia, são necessários os escândalos, mas há de quem venha, né? Porque os que ferem são os verdadeiros feridos, e todos os feridos são doentes. Então eu sempre estou analisando e sendo pacífico de coração, porque
porque o pré-julgamento isso nos avassala, né? Porque nunca se sabe, porque ali na frente... Perdoar as aquela nossas pessoa- ofensas, sim, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É, perfeito, isso aí. Mas é Isso primeiro nos as nossas alivia. ofensas, né? Primeiro as ofensas que a gente comete, né? É. O autoconhecimento que ela está fazendo, todos nós estamos Nós fazendo. procuramos. Os telespectadores também O fazem. que eu queria pedir para ela agora é isso, pedir para, já que estamos se caminhando, né, para o final, pedir para ti passar a mensagem ali para os nossos internautas, né, que muitos estão fazendo essa busca, né? Sim. Eu gostaria que passasse uma mensagem para eles que estão em busca, né, da Sim. espiritualidade. Eu penso assim, ó, que essa busca é incessante, sabe? É um crescimento assim que, pelo menos para mim, cada vez eu quero mais, sabe? E eu não sou egoísta em querer só para mim. Eu quero dividir com os outros e quero agregar, que os outros, que os outros tragam para mim conhecimento para melhorar. Porque afinal de tudo, a gente é tudo irmão. E a gente quer um melhorar, o outro melhorar, né? A gente é centelha de Deus. Então, eu não sei se é porque agora está tudo mudado e está correndo mais o tempo, tudo que eu também, parece que essa angústia de querer cada vez mais, parece que ficou mais, né, rápida. Mas eu acho assim, que todo mundo deve buscar o que for melhor para si, sem questionar e sem perguntar para o outro, porque o outro sempre vai ter a realidade dele, o pensamento dele, né? O que eu disser aqui, ele vai ver de outro jeito, porque ele não passou pelo que eu passei. Então, muitos podem dizer, isso é besteira, isso é, né? Mas cada um tem uma história, né? E que sigam a sua intuição, o seu pensamento e sempre façam o melhor para si e para os irmãos. Porque a gente está aqui para um único fim, crescimento espiritual. É isso. Isso é perfeito. Muito obrigado, Marta. Vou pedir também para o seu Júlio, né, dar uma mensagem para os nossos internautas. A todos que estão em contato com a gente agora através das ondas eletromagnéticas, né? Da televisão, hoje das mídias. A arte de viver é muito impactante, porque nós estamos eu digo, labirinto de amor. Nós estamos batendo em portas, mas é em busca do amor, da transcendência. Nós nos iludimos, nós cultivamos às vezes certos fracassos e culpas, e isso nos torna indignos do paraíso, que é o paraíso da consciência, porque o nosso Mestre Jesus já nos deu todas as lições necessárias. E hoje escreve centenas, milhares de livros, mas só existe um livro. Para mim, o Evangelho de Jesus é o compêndio da sabedoria universal. É claro que tudo transcende hoje em dia, fala assim, projeções astrais, técnicas, mas o que vale essencialmente é o amor, é a centelha divina dentro de você. Não importa o cenário, a sua doutrina, às vezes até a sua dependência supersticiosa, que é um canal de comunicação também, que Carl Jung já fala, né? Que o objeto que eu miro me leva a uma transcendência espiritual, que eu me condiciono, né? Lá no meu consciente. Então você que tem que acender sua velinha branca, suas flores no altar, a sua prece de cálice, o seu rosário, seu axé, todos estão no caminho divino. Então é uma grande comunhão, então é dessa forma que eu peço para você, vá ao encontro, tenha esse despertar maravilhoso que vale a pena. Muito obrigado, Sr. Júlio. Escobar? A frase que eu vou ter que registrar, né? Que se quer da vida é ser feliz, mas para ser feliz, faça o outro feliz. Né? Então a gente tem que buscar sempre a felicidade, sem um grande crescimento através do amor, né? Sem pisar em ninguém, sem tentar ser melhor que alguém. É buscar ser feliz da sua maneira, da sua simplicidade. Agradeço a Deus
por conhecer essas pessoas maravilhosas, me conduzir o meu caminho por um bom caminho. Obrigado. Caminho da luz. Muito obrigado. E nós vamos encerrar então, agradecendo, né, a Deus pela proteção e orientação aos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu estava pensando, será que gravou? Gravou. Ai, graças a Deus, porque